Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhores deputados ainda presentes. Iniciamos o mês de maio de 2018. Deputado Eliomar Coelho há de lembrar de maio de 1968. 50 anos se passaram. Em 1968, muitos eram os que lutavam pela derrubada da ditadura. Uns, nas suas tenras idades, dentro das suas universidades, na faixa dos 21 aos 23 anos, e outros até nos movimentos ainda como estudantes de base do ciclo médio. AME, UNE e tantas entidades se uniam em um ponto comum: a luta contra a ditadura. É claro que as organizações de esquerda se subdividiam em muitas, mas tinha um ponto de unidade: a luta pelo retorno da democracia. E esse movimento aqui no Brasil, e em especial aqui no estado do Rio de Janeiro, também acontecia em outras partes do mundo. Na França, deputado Waldeck, era um movimento que nasce inicialmente dentro de uma universidade, depois passa a ter apoio da classe operária e ganha as ruas de Paris, dando uma repercussão mundial a esse fato. Revela-se uma liderança mais forte na França, chamada Cobandi. O mesmo aconteceu na Alemanha. Claro que na França o mote era o mais diversos possíveis, mas principalmente a luta por liberdade e reformas. Na Alemanha, o movimento de rua também se tornou muito forte a nível de protestos. E lá se revela uma outra liderança política, chamado Rude, o Vermelho. E aqui no Brasil, muitas lideranças também aparecem. No seio do movimento estudantil se destaca Vladimir Palmeira. Estou relembrando isso porque foi um movimento de caráter amplo, mas que aqui tinha um objetivo comum: derrubar a ditadura. E aí, dependendo do perfil ideológico de cada agrupamento, podia ter a luta ou não pela implantação do socialismo, ou só pela redemocratização, ou pela conscientização da classe operária. Enfim, eram divergências outras. 50 anos depois, imaginávamos que, ao viver essa democracia configurada claramente pela nova Carta Constitucional de 1988, 20 anos depois, imaginava-se que o Brasil tinha tomado o rumo real do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, da melhor distribuição de renda, da garantia de maior liberdade e direitos civis a todos.
imaginava-se. E o que se observa claramente, com toda a intensidade, de segundo semestre de 14 para cá, foi um conluio imenso entre uma elite política e uma elite empresarial que se estruturou para dilapidar a República e o patrimônio nacional. E hoje, a sociedade brasileira vive numa divergência profunda. Não tem ponto que una, só tem ponto que desune, afastando cada vez mais a possibilidade de se construir um projeto nacional. Incrementado muito pela internet, onde as posições se extremam mais ainda, porque num telefone todo mundo é capaz de emitir qualquer opinião ou de alardear até fake news. Num ambiente em que gente de amizade longa se separa na defesa daquele ou de outro ponto de vista político, ou do líder X ou do líder Y. Então eu verifico, senhor presidente, que seria a hora de se ter um projeto mínimo comum para o país e para o Estado, que pudesse novamente unir as forças que têm compromisso com a República, com a democracia, com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social, com projetos básicos para a educação, para a saúde, para a segurança, para o saneamento e para a habitação. E que essa força comum possa estar baseada na ética, no compromisso da luta contra a corrupção, e que seja possível ter-se gestores preparados e competentes para o exercício da coisa pública, mudando as regras do jogo para a nomeação de membros dos tribunais de contas, dos Supremo Tribunal Federal, das agências reguladoras, etc, etc. Que o princípio basilar, ou seja, o concurso público para os cargos efetivos ou chamamentos para os cargos de livre nomeação transitórios, para ter algum critério seletivo de qualidade, de honradez. E, infelizmente, eu estou vendo uma multiplicidade a nível nacional de candidaturas e a impossibilidade de se ter, por hora, um projeto comum. E aqui no estado do Rio de Janeiro, pior ainda, o que a gente observa é a tentativa de se ter projetos hegemônicos para que se mantenha mais do mesmo. Então era hora das cabeças pensantes desse país, dos políticos mais comprometidos com as causas sociais e com a nossa república, com a nossa democracia, buscarem uma saída que não esteja respaldada no nome de XYZ, mas que esteja respaldado num caminho, de fato, para o país e para o estado do Rio de Janeiro. Porque só assim nós poderemos ter êxito daqui para frente. E até me pergunto, deputado presidente Osório, se também não era hora de ser eleita uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer reformas
que possam mudar a cara do Brasil, e não ficar a cada momento o Supremo decidindo, porque a legislação é frouxa, porque a legislação não define devidamente e corretamente qual tem que ser a posição dos poderes para ouvir melhor e dar seguimento aos anseios da sociedade. Então, eu queria trazer aqui esse ponto de reflexão. Muito obrigado, senhor presidente.